Nesse vídeo você vai entender os 5 pontos para poder investir na Alpargatas. Primeiro, como ela ganha dinheiro, depois o resultado do trimestre, na sequência os drivers, os gatilhos de valor, os riscos que você deve monitorar e finalmente o valuation. Será que a ação está barata hoje? Primeiro bloco, unidades de negócio, como a empresa gera dinheiro. A principal operação da Alpargatas é a produção e comercialização dos chinelos Havaianas, dividida em duas geografias. A Havaianas Brasil representa 75% da receita. Ela gera dinheiro fabricando e vendendo os famosos chinelos, através de suas franquias e através das gôndolas de supermercado. A Havaianas Internacional representa 25% da receita. Ela gera dinheiro exportando seus chinelos, principalmente para a Europa e Estados Unidos, através de distribuidores exclusivos. Agora que entendemos um pouco das unidades de negócio, seguimos para o segundo bloco, com os resultados do trimestre. A receita líquida atingiu 1,2 bilhões, uma expansão de 12% na comparação anual. O setor possui sazonalidade, então a comparação sempre vai ser em bases anuais. O crescimento na receita foi causado principalmente pelo aumento da venda no sell-in, que é a venda da indústria para o seu distribuidor, onde a empresa antecipou o abastecimento para evitar gargalos nessa virada da coleção. O EBITDA expandiu cerca de 45%, somando 300 milhões, com margem de 24%. Esse aumento expressivo é explicado por dois fatores. A empresa vendeu mais de 60 milhões de pares de Havaianas, o que melhora a sua diluição dos custos fixos na fábrica, ao mesmo tempo que aplicou o orçamento base zero, reduzindo despesas gerais e administrativas. O lucro líquido ajustado atingiu cerca de 163 milhões, avançando 45% na comparação anual. O lucro expandiu guiado por dois motores. Primeiro, o aumento de 8% no volume de pares vendidos e o aumento das vendas por canais como franquias, que praticam preços maiores que supermercados, o que melhora a sua margem bruta. A dívida líquida encerrou o período em cerca de 464 milhões, com uma alavancagem que caiu para 0,5 vezes, patamar muito saudável. Como a dívida líquida não caiu, o que fez desalavancar o indicador foi o aumento do resultado operacional medido pelo EBITDA. Se esse vídeo está te ajudando a entender os resultados da companhia, segue o canal no botão aqui embaixo, junto com o link para assinar a carteira Valor. Agora que entendemos o resultado, vamos para o terceiro bloco, com os drivers que podem destravar valor para a ação. O primeiro gatilho de crescimento é a parceria comercial exclusiva com o Eastman Group para distribuir Havaianas nos Estados Unidos e no Canadá, melhorando os seguintes pontos para Alpargatas: eliminando custos fixos de centro de distribuição, aumentando as vendas, pois o distribuidor possui uma escala nacional, e o mais importante é a redução do capital de giro, porque é a Eastman Group que carrega o risco de estoque e de crédito. O segundo gatilho é a continuidade do orçamento base zero, combinado com a nova estratégia de venda ao distribuidor que está sendo antecipada para evitar gargalos na troca de coleção. Essas iniciativas ainda podem trazer maior redução de custos fixos. Essa antecipação de venda mantém o nível de serviço estável, reduzindo assim os valores com frete. Mas como nada é garantido, no quarto bloco precisamos monitorar o que pode dar errado. O primeiro risco é a volatilidade no preço da matéria-prima para fabricar os chinelos Havaianas, a borracha sintética, que deve representar cerca de 45% do custo de produção. As oscilações no preço do petróleo, como vimos entre março e maio de 2026, devem impactar os custos de fabricação nos próximos trimestres, o que diminui o lucro da companhia. O segundo risco é o descasamento na venda do distribuidor, que é o sell-in, ao cliente final, que é o sell-out. Existe o risco de o consumidor não comprar essa quantidade toda estocada, por exemplo, lá nas gôndolas do supermercado, forçando a liquidações promocionais que destroem o preço da companhia. Colocando as vantagens e os riscos na balança, no quinto bloco vamos para o que interessa. O valuation, afinal, a Alpargatas está barata hoje? Vamos para a tela. Olhando o gráfico das últimas 52 semanas, vemos o papel testando um topo próximo a R$ 16 e um vale perto de R$ 8. Desde fevereiro, a ação vem caindo, explicado principalmente por fatores macroeconômicos.
A expectativa de uma redução maior e mais rápida na taxa básica de juros não deve se concretizar em 2026, o que afeta o consumo, além de um ano eleitoral que sempre traz bastante volatilidade. No quadro resumido da nossa modelagem, a ação negocia um múltiplo de valor de firma sobre EBITDA na casa de 9 vezes para 2026. Esse desconto de múltiplo frente a 2025 acontece por uma razão. O resultado operacional medido pelo EBITDA deve subir mais de 17% em 2026, gerando esse desconto frente ao valor de tela. Sobre os dividendos, o retorno projetado é de cerca de 4% para 2026, mantendo esse nível nos anos seguintes. Usamos como uma projeção de payout 50%. A Alpargatas mantém a sua política de distribuição em 25% do lucro. Porém, o endividamento está sob controle e o investimento para 2026 segue restrito à manutenção dos ativos. Por isso, um aumento nos dividendos seria algo natural. Na receita líquida, projetamos um aumento de 10% em 2026, 9% em 2027 e 7% em 2028. O crescimento deve ser direcionado pelo aumento de vendas do canal de franquias e atacarejo no Brasil, e no internacional, pelos novos parceiros de distribuição nos Estados Unidos e no Canadá. O EBITDA projetado é de 1 bilhão para 2026, com margem de 21%. A Alpargatas conseguiu uma melhora estrutural da sua margem operacional, com as iniciativas do orçamento base zero e simplificação dos produtos produzidos, focando assim nos seus chinelos tradicionais. Projetamos o lucro por ação em 93 centavos para 2026, com uma margem líquida de 12%, rentabilidade elevada explicada por uma alíquota de imposto reduzida pelos seus incentivos fiscais da Sudene. O fluxo de caixa livre projetado para 2026 é de cerca de 500 milhões, vindo abaixo do lucro líquido de 628 milhões, explicado principalmente pelo consumo de capital de giro na casa de 100 milhões. Na B3, a comparação é com a Grendene, disputando o mercado doméstico de chinelos e sandálias. A Alpargatas se diferencia pelo crescimento na sua receita, que atingiu mais de 12% no trimestre, enquanto que a Grendene está sofrendo para crescer em um cenário desafiador para o consumo, com altas taxas de juros. A nossa indicação oficial para Alpargatas é neutro, o nosso preço-alvo é de R$ 12. A ação hoje não possui margem de segurança. O nosso desconto padrão é de 30%. O rate neutro reflete principalmente o fato da ação estar já precificada pelo mercado. A empresa possui índices de rentabilidade saudáveis. A marca Havaianas é conhecida mundialmente e o balanço é muito forte. Se a ação cair para um preço ao redor de R$ 8, se tornaria uma oportunidade de compra. Se essa análise foi útil e você quer baixar esse relatório completo em PDF, além de ter acesso a todas as nossas teses de investimento, o link para assinar a carteira Valor está na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima!